Olá, tudo bem? Sou o professor Cláudio, professor do Fim do Mundo, e hoje eu queria pensar com você, como professor, como a escola pode fazer para desconstruir ou colaborar na desconstrução do racismo no país. Primeiro ponto. Uma coisa a gente tem que entender. A escola sozinha, ela não é responsável por corrigir todas as mazelas do mundo. Por óbvio que a escola, ela é responsável pela construção dessa maneira de pensar, desse racismo estrutural, uma das responsáveis. Porém, sozinha, ela não dá conta de fazer a mudança. Mas ela tem um papel cabal, de extrema importância nesse processo. Como a escola poderia, então, colaborar para uma sociedade menos racista? Vamos pensar de maneira bem prática? Se a gente pegar aí o currículo das escolas, né, a gente pode dividir as disciplinas aí através de campos de conhecimento. Então a gente pode pegar, por exemplo, as disciplinas da área de humanas, né? História e geografia primeiro, né? Também português. Vocês sabem que ao longo do nosso período de escolarização, as disciplinas pesam muito a mão de uma visão negativa da África, em que a gente estuda a África, na maior parte das vezes, apenas no contexto de escravidão. De onde vieram os pretos, os escravos? Vieram lá da África. Gente, é uma palhaçada, você sabia? Eu lembro que quando eu estudava, toda hora que aparecia a figura de um preto no livro de história, por exemplo, ele sempre estava lá com a mão amarrada, com a bunda para fora, levando uma surra. Você acha que com a criança que vê isso a vida inteira, ela vai querer se identificar com esse cara, com esse preto ou com essa negra, que toda hora aparece somente amamentando uma criança com o seio para fora, o livro de história? Claro que não. A escola deve às crianças negras o ensino da história da África na perspectiva mais inteirada, completa, integral. Por óbvio, sim, a África passou por um período de escravização de pessoas a partir do século XV, né? Esse período se massificou no finalzinho do século XV, mas por muito antes disso, a África é um continente com milênios de história. Tem sociedades evoluidíssimas, uma religiosidade linda, maravilhosa, tem filosofia, tem matemática, tem arquitetura no Egito, mas também tem arquitetura lá no Império Axante, tem o Império do Togo, o povo Mina. Então, ensinar a história da África nessa diversidade enriquecedora, ela colaborará para que aquela criança negra ela possa dizer: olha, é desse povo que eu descendo, de um povo que construía impérios, de um povo que construía nações, que construía pirâmides, construía cidadelas fortificadas, de um povo que tinha uma estrutura de poder organizada. Ao mesmo tempo também as crianças não negras vão compreender, né? Os africanos eram pessoas tão instruídas, tão capazes, eu detesto essa palavra, mas vou usar aqui, tão civilizadas quanto os europeus, desconstruir essa ideia, essa tribalização da sociedade africana. A gente fala, a África era um continente formado por tribos. Para de patifaria. A Europa também era um continente formado por tribos. Japão, a Ásia era um continente formado por tribos. A ideia de tribo é só para diminuir as sociedades africanas. Eram sociedades, nações que nada perdiam em organização das sociedades europeias.
Professores de português podem trazer os cancioneiros africanos, as escritas feitas por pessoas negras ou por pessoas que nasceram na África ou por afro-brasileiro, trazer as pessoas afro-brasileiras não como um hiato, sabe? Aí quando dá novembro, eu vou estudar a história da África e vou estudar autores afro-brasileiros. Não! Começa lá em fevereiro, você vai estudar o período romântico, vai procurar escritores negros, vai estudar na filosofia, vai procurar também filósofos negros, filósofos africanos. Santo Agostinho de Hipona, né? Um grande pai da filosofia ocidental aí, africano. Você fala isso para os seus alunos? Você não fala, você não ressalta. As disciplinas, a matemática, né, pode trazer os numerais arábicos, né? De onde que veio os árabes? Da Inglaterra? São ingleses? Não, são africanos. É daí que a gente tirou, né? Professora de arte, né? Também pode trazer, por exemplo, o lastro africano, os instrumentos musicais, o pandeiro, por exemplo, a cerâmica que a gente fala, a cerâmica portuguesa, que não é portuguesa nada, ela é de inspiração africana, porque os árabes ocuparam por 800 anos a Península Ibérica. Então, muito do que a gente fala que é cultura espanhola, que é cultura portuguesa, é, na verdade, um arremedo da cultura africana. Então, veja bem, nós precisamos de mudar o nosso olhar. Nós precisamos de ter uma educação afrocentrada. Tá entendendo? Hoje a gente tem uma educação eurocêntrica. Tudo que a gente ensina tem como plano de fundo o ethos, ou a forma de pensar, a forma de se expressar, a forma de criar o espaço e a forma de ver o mundo europeu. Nós temos que nos formar para educar numa perspectiva afrocêntrica, para que com isso nós façamos uma reparação verdadeira das injustiças sociais. São só pequenas ideias, mas pense, quando você for para a sua sala de aula, pense, quando você for educar o seu filho, traz para eles heróis negros, tanto da ficção quanto da realidade, porque assim nós vamos formar crianças com autoestima e capazes de se defenderem diante das discriminações e dos preconceitos. Aquele abraço, fica com Deus. Até, eu sou o professor Cláudio, o professor do fim do mundo.